Olá, meu querido irmão, boa tarde. Hoje nós continuaremos falando sobre família em um contexto de edificação da base familiar, construindo filhos sábios. Sabemos que isso é um grande desafio nos dias que vivemos. Por isso que estamos compartilhando com os amados essa devocional que foi extraída de algumas ministrações que recebemos do nosso querido apóstolo Juscelio Santos, nosso querido pastor e também apacentador das nossas vidas através da plataforma Mevan. O texto das Sagradas Escrituras vão dizer em Hebreus 7, de 9 a 10, por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ele ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Um dia, Abraão entregou um dízimo a Melquisedeque. A Bíblia diz que Levi, seu tataraneto, recebeu os dízimos nos lombos de Abraão. Abraão ainda não era pai e Levi era a quarta geração de Abraão. Por causa deste dízimo, Deus olhou dentro de Abraão e enxergou o Isaque, que ainda não tinha nascido. Quando olhou para Isaque, que estava dentro de Abraão, Deus enxergou Jacó. Olhou para Jacó, que estava dentro de Isaque, que estava dentro de Abraão, e viu Levi. Por causa daquele dízimo dado por seu tataravô, Levi se tornou a tribo que recebia os dízimos na casa do Senhor. Deus pode pegar os créditos de justiça que você depositou diante dele e amanhã, se você não estiver nesta terra, ele concederá este crédito de justiça para abençoar a sua linhagem. Queremos ver sobre a instrução, disciplina e construção de filhos sábios. Podemos construir um sábio nos nossos filhos através de um caminho de instrução divina e correção. Em Provérbios 22, 6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e mesmo depois de quando envelhecer, não se desviará dele. A palavra ensina e instrui no original é treina, ou seja, é preciso treinar a criança. Treinar é mais que ensinar, leva tempo e perseverança. Às vezes, um dos motivos que nos fazem falhar nessa missão é o risco de nós mesmos, como pais, não sermos devidamente instruídos pela palavra de Deus. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprissem na terra que passas para possuir, para que não temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que seus dias sejam prolongados. Em Deuteronômio 6, de 1 a 8 diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, teu Deus e o Deus dos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso único Deus e único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão e serão por frontal entre os olhos. Estes versículos de Deuteronômio expressam nós, como pai, precisamos temer ao Senhor e guardar a sua palavra para passarmos aos nossos filhos. Os últimos versículos citados trazem uma receita clara de como treinar o filho no caminho do Senhor. Deus deu ordenanças claras para o seu povo. Entre elas, amar ao Senhor com todo o coração, alma e todas as forças.
Também nos ordenou a inculcar. E inculcar é colocar algo na cabeça que ninguém pode tirar. Quando alguém inculca algo na cabeça, ninguém consegue fazê-lo mudar de ideia. Antes da psicologia dizer que a primeira infância é o momento de maior aprendizado de uma criança, Deus já havia ordenado: inculque em todo o tempo as minhas palavras na criança, em todo o tempo, e quando ela crescer, ninguém conseguirá tirar estas verdades de dentro dela. Uma criança é uma página em branco, e se eu não escrever nela, o mundo já está escrevendo. Como faço isso? Diuturnamente. Por isto, estas verdades não cabem em uma vida moderna e algumas coisas terão que ser mudadas. Precisamos estruturar estes ensinamentos na mente e no coração dos nossos filhos. Em Gênesis 18, de 17 a 21 diz: Disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: o clamor de Sodoma e Gomorra tem multiplicado tanto, e o seu pecado se agravado de tal maneira, que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Se não, saberei que isso acontece. A Bíblia nos diz que somos herdeiros de Abraão. Quanto de nós estudamos a vida de Abraão? Buscar compreender a forma como Deus se relacionou com Abraão e trabalhou com ele, esse é o nosso objetivo. Deveríamos nos atentar a essas coisas, pois as promessas dele são nossas também. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Em Salmos 78, de 1 a 7, vai dizer: porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pudessem em Deus e pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Deus fez uma aliança com seu povo para que passem o bastão. Escutai, povo meu. Existe uma palavra de Deus para este tempo. O templo fechou para a igreja abrir. Existe um portal aberto e precisamos crer nisto. O Senhor nos mostra grandes expectativas sobre isso. No livro de Apocalipse 12, versículo 9 diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Este dragão é a mesma serpente que estava no Éden. Contudo, a serpente, no fim dos tempos, se transforma em um dragão. As provocações colocadas no fim dos tempos serão muito maiores do que as do Éden. Uma serpente não fez Eva pecar com um assassinato, roubo ou algo do gênero, mas sim com um engano, um padrão de conhecimento. Ou seja, no fim do tempo, o engano será muito maior. Já não se trata mais de um pensamento errado, mas de uma construção de pensamentos
e ideologias. Apocalipse capítulo 13, 14 e 16 diz: por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra e dizia-lhe que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego a imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, um sinal na mão e na testa. Isso fala de um padrão de pensamento que molda um padrão de comportamento. Se cumprirmos Deuteronômio 6, já teremos colocado um sinal na testa e nas mãos de nossos filhos. Se inculcarmos em nossos filhos as palavras do Senhor, não haverá espaço para outros padrões de pensamento e comportamento. Deuteronômio 6,6 diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Se as palavras estiverem em nossos corações e vivermos em conformidade a elas, conseguiremos transmitir elas aos nossos filhos. Precisamos entender que nossos filhos vivem dias diferentes dos nossos. Por este motivo, muitas vezes recebemos pais pedindo aconselhamento sobre filhos que nunca saíram de dentro de casa. Contudo, dentro de seu quarto, está flertando com a pornografia, às vezes com cultos satânicos, sexo virtual. As batalhas hoje estão diferentes. Precisamos sair do engano e sair da mentira. O sangue de Jesus é muito mais poderoso para liberar do que o pecado para aprisionar. Não pense que se você estiver assistindo pornografia, seu filho sairá das drogas, que seu casamento será restaurado. Saia deste lugar de engano. Se alinhe com a palavra de Deus. Provérbios 10:1 diz: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Provérbios 17:25 diz: o filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para sua mãe. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a disciplina. Efésios 6, de 1 a 4 vai dizer: vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Todo filho vai precisar aprender uma coisa: obediência. A obediência passa obrigatoriamente por um aprendizado. Hebreus 5, de 7 a 8 vai dizer: o qual nos dias de sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações, súplicas ao que o podia livrar da morte, e sendo ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Não existe obediência pronta. Obediência passa pelo aprendizado. Não existe aprendizado de obediência sem sofrimento, pois até mesmo Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que padeceu. Provérbios 22:15 diz: isto é uma dificuldade, pois temos pais que não suportam ver seus filhos sofrerem, ainda que seja em função de um aprendizado. Eles, na verdade, estão poupando o seu próprio filho do sofrimento, de ver o filho sofrer. Contudo, o amor verdadeiro tudo suporta e não é egoísta. A insensatez está ligada ao coração do menino, mas a vara da disciplina a afastará dele. Todo bebê nasce em Adão, com a natureza adâmica, com os frutos que existem na natureza adâmica. Não importa o quão lindo e fofo ele seja. Você já ensinou seu filho a fazer birra e manha? Não.
Isso está na estultícia que está ligada ao coração da criança. A criança não é inocente na questão de não ter malícia, mas sim em esconder a malícia. A criança não sabe esconder. Quando ela não gosta de alguém, ela bate, por exemplo. Nós, adultos, aprendemos a maquiar a nossa malícia. Toda criança nasce com a estultícia, nasce inclinada para isto. É por isso que não há aprendizado de obediência sem sofrimento. A disciplina afugenta a esta estultícia. Sempre comparamos a estultícia de uma criança com um tártaro. O tártaro é uma placa dura que só pode ser retirada por um dentista com algo cortante. Contudo, um dia ele foi apenas um resto de comida, que seria facilmente retirado com a escova. É isso. A disciplina precisa ser diária e constante. Hoje é uma estultícia, amanhã é um tártaro, pois a estultícia de hoje é a rebeldia de amanhã. Discipline teu filho enquanto há esperança, mas não a ponto de matá-lo. Provérbios 19 e 18. Discipline seu filho enquanto há esperança, ou seja, na infância. Disciplinar é com amor e não com raiva. Disciplina não é espancamento, não é bater até não poder mais, mas algo feito em amor, um amor não egoísta. Quando não há mais esperança, as regras da disciplina já não cabem mais. É preciso trabalhar num plano de resgate, com o que eu considero loucuras de amor. É uma outra movimentação. Para corrigir uma criança, você precisa estar vivendo uma vida no espírito andar em um lugar de fé. Pois a estultícia da criança mede a capacidade do pai e da mãe para suportar a pressão, seja através do choro ou qualquer outra artimanha. A disciplina dói mais nos pais do que nos filhos. O sofrimento dos pais é muito maior. Por isso que Deus não se matou, matou seu filho, para que seu filho, o sofrimento dele, fizesse dele um libertador para a humanidade. É por este motivo que precisamos suportar e manter-nos firmes na disciplina. Provérbios 29:15 diz: a vara da correção dá a sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Provérbios 29:17: disciplina o teu filho e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Um pai e uma mãe escolhem se eles moram no versículo 15 ou no 17. Eclesiastes 8:11: visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto à prática do mal. Se não trabalha a obediência, se não trabalha a estultícia, o coração na criança vai desenvolvendo planos práticos para o mal. Visto como não se executa uma sentença logo após uma má obra, o coração da criança se enche de planos para fazer o mal. Provérbios 13:24 diz: o que retém a vara odeia a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o disciplina. 1 Coríntios 7:3: o marido pague à mulher o que lhe é devido, e da mesma forma a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Provérbios 23:14 diz: tu a castigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Deuteronômio 21:18: se alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece à voz do pai nem da mãe, e embora o castiguem, não lhes dê ouvidos, seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão aos líderes da sua cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e obstinado.
não dá ouvidos à nossa voz. É dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra. Assim, extirparás o mal do meio de ti, e ao sabê-lo todo Israel temerá. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. Quero muito agradecer aos irmãos e amigos que têm prestigiado e assistido o conteúdo deste canal e divulgado também o trabalho da nossa comunidade. Peço que não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sino para sempre receber prontamente todo o conteúdo que estamos disponibilizando para a edificação do corpo de Cristo. Indique aos seus amigos e familiares para que eles possam também assistir às devocionais. E a sua opinião é muito importante para nós. Então, abaixo do vídeo tem um espaço que você pode deixar os seus comentários. Que o Senhor te abençoe e até a próxima devocional, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.